Sem nada aqui. É só pra fazer uma ceninha só. É, brincadeirinha, bobinho, YouTube, vídeo. É, rapaziada, eu tentei fugir, evitei de todas as formas esse momento, mas quando a gente precisa de dinheiro, nós fazemos coisas que não gostaríamos, né? E é isso, acabou. O momento foi esse e eu tive que fazer cenário. Tive que desenhar cenário. E eu venho aqui pra admitir pra vocês que, sim, eu tenho medo de cenário. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom, recentemente eu abri encomendas aí, commissions, né, nas minhas redes sociais. Eu resolvi aí pegar algumas que eu tô precisando aí de dinheirinho, é sempre bom. E eu não tenho tanto costume de fazer encomendas, mas de vez em quando eu gosto de tentar pra ver aí as coisas que dá pra fazer diferente também, com a ideia da rapaziada, né? E ainda por cima tentar ganhar um dinheiro, porque é sempre bom, sempre importante a gente trabalhar aí, né? Então a primeira encomenda, que é essa que vocês vão ver no vídeo de hoje, foi de um amigo meu, que foi a primeira pessoa que já veio entrar em contato comigo no momento que eu abri ali. Ele queria que eu desenhasse ali o personagem dele e o personagem da amiga dele de Roblox. Me digam aí se vocês jogam Roblox, já joguei algumas vezes, mas foram poucas. E ele queria que eu desenhasse ali os dois meio que interagindo, numa parada meio urbana, né, num cenário meio urbano. E ele sabia que eu não mexo com essas coisas de cenário. Eu não faço essas coisas, não mexo com esse tipo de droga, velho. Eu sou o cara dos personagens, só gosto de fazer personagem no fundo branco, flutuando no meio do nada. E ele sabia dessa coisa, mas não, eu quero um cenário. Aí eu falei, tá, vou tentar, você vai ser minha cobaia. Se ficar ruim, a culpa era dele, não era minha. Então eu fui lá, encarei esse desafio aí, tentei fazer. Fiz aí em live, inclusive a segunda parte da live eu fiz no dia do meu aniversário, que foi aí recentemente no dia 3, né, de 3 de outubro. E aí eu não ia fazer nada de especial no meu aniversário mesmo. Eu falei, vou continuar a commission e fazer em live aqui com a galera. Então a rapaziada passou meu aniversário junto comigo ali, vendo eu fazendo essa commission, finalizando, né? Enquanto a gente ficava ali, vendo o que eu conseguiria fazer nessa sofrência aí de fazer cenário. E cara, tipo assim, o cenário, ele foi simples, não foi nada muito complexo, foi só os dois ali num beco, e aí no fundo tinha um pouquinho, tipo, tinha um prédio, tinha um carro ali que eu desenhei. É uma parada simples, mas é que pra mim, desenhar perspectiva, pra mim é um bagulho que é muito complicado, e eu tenho certeza que pra muita gente que tá assistindo aí, é difícil também, né? E pra começar ali o processo da commission, né, eu comecei fazendo duas thumbnails. Eu fiz ali uma thumbnail com um ângulo um pouquinho mais forçado, de baixo pra cima, assim, e o outro ângulo foi um pouco mais de frente, mandei ali pro meu amigo pra ele ver o que ele queria, qual que ele curtiu mais, e obviamente ele curtiu o mais complicado, que eu tenho mais dificuldade, mas tudo bem, o cliente quer, a gente dá um jeito de fazer ali, né? E eu comecei fazendo ali no site Magic Poser, que você consegue fazer ali uns modelinhos 3D, fiz ali mais ou menos uma imagem de base pra eu ter uma referência melhor visual, né? Principalmente da perspectiva. Eu poderia ter feito isso com os modelos do próprio Clip Studio, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de mexer nesses modelos do Clip Studio. Eu mexo e não consigo fazer o negócio do jeito que eu quero. Então eu mexo nesse site aí mesmo, que eu já mexo há mais tempo, e já facilita pra mim ali ter ali só uma referência visual, né? Já me ajuda bastante. Depois disso, eu fui juntando todas as referências que eu tinha, tanto dos bonecos ali do Roblox, e algumas coisas que eu fui procurando no Pinterest, seja de beco, seja de coisas mais urbanas, até de coisas de pintura. Eu coloquei ali tudo dentro do Purify, né, que é um outro programa de referência que eu uso. E aí eu comecei a esboçar com uma perspectiva um pouco mais certa. E aí eu fiz na parte da live, que vocês vão ver aí na gravação do vídeo. Eu fiz ali um gridzinho mais certinho, de acordo com a perspectiva. Eu coloquei uns prédios ali na parte do fundo, do segundo plano ali da imagem. Eu acabei colocando com a perspectiva mais torta. Eu queria entortar os prédios lá do fundo. Eu queria fazer um pouco mais estilizado, na real, do que eu fiz. Eu queria fazer um bagulho mais despojadão, assim, na parte do fundo. Então a perspectiva do fundo tá diferente da frente. Eu queria fazer ele torto, mas acabou que eu me embolei todo e não ficou tão exatamente do jeito que eu queria. Mas o resultado final eu acabei gostando. No geral, assim, eu acabei curtindo bastante. E aí durante o processo foi bem legal, porque meu amigo me deu bastante liberdade pra eu colocar até referências de coisas minhas ali. Então eu coloquei algumas pichações ali na parede, coloquei o nick dele que ele usa no jogo, o nick da amiga dele. Coloquei uma pichação da logo da Fita Demo, né, que é a banda que eu criei aí. Inclusive, se vocês não viram o vídeo, tem um vídeo no canal aí demonstrando eu criando ali os esboços da minha banda. Então eu coloquei ali um pôster no dia do meu aniversário, então eu achei que ficou bem legal. E no finalzinho vocês vão ver também que eu coloquei uma referência do meu bonequinho que eu desenho, que eu represento eu como aquele diabinho rosa, né, diabinho roxo, e coloco ali no cantinho também da ilustração. E também tem o ursinho de 6 olhos que eu coloquei ali no cantinho dentro do lixo. Várias referências, coisas minhas, assim, que eu curti fazer. Ele deu a liberdade, então eu saí tacando. Inclusive, o personagem dele, que é um diabinho azul ali, que tá encostado na parede, eu coloquei ele tomando milkshake. E esse milkshake, eu quero que vocês comentem, se você aí acompanha o canal há muito tempo, vocês já viram outras artes que eu já fiz que tem essa logo aí do milkshake, que é o pato, né? Que eu chamo de Pato Shake. Eu fazia isso há muitos anos atrás. Eu tinha o Pato Puto aí, né? Que era um personagem que eu desenhava bastante. E quase todo desenho que eu fazia, eu colocava ali um símbolozinho relacionado ao Pato Puto. Não sei por que eu criei isso, não sei por que eu comecei a fazer isso, mas eu parei de fazer isso por um tempo. E aí, resolveram dar a ideia de eu fazer isso aí nesse desenho, já que tava cheio de referência a coisas minhas, né? Eu coloquei ele também. E aí, eu quero que vocês comentem aí embaixo quem que é dessa época aí do Pato Puto, que faz muito tempo já, que eu não faço nada que tenha
ele nas ilustrações, né? Então eu quero saber se vocês já acompanham há bastante tempo ou não. Como eu falei, o cenário ele não foi nada complexo, foi só ali um beco. O meu maior foco era tentar acertar o desenho, numa perspectiva com um pouco de cenário ali, e ver como que seria meu processo para aplicar o tipo de pintura que eu tenho feito atualmente num cenário. Porque quando eu comecei a estudar esse tipo de pintura, né, eu só comecei a fazer em objetos, em personagens. Eu nunca cheguei fazendo uma cena, sabe? Então, eu não sabia muito bem como eu ia fazer. Eu tentei usar o processo parecido com o que eu fazia nos personagens. Comecei ali com a sombra mais geral, pra definir ali pra onde que ia estar a luz, mais ou menos, né? E aí, depois que eu tinha uma sombra de tudo, tanto do cenário quanto dos personagens, eu comecei a fazer a segunda sombra que eu faço ali. Eu faço com uma camada de multiply, né? Então eu comecei a fazer ali a segunda parte. Então foi meio que o mesmo processo, só que numa escala muito maior, assim, porque tinha mais coisas pra fazer além dos personagens, né? Vou falar pra vocês que foi bem difícil. Eu não consegui seguir 100% o processo que eu tenho de pintura nessa ilustração aí. Mas eu sinto que foi legal, foi um pontapé. Foi meio que ali a primeira porta sendo aberta ali pra eu começar a explorar esse mundo novo aí de cenário. Ah, Buzz, você vai fazer cenários a partir de agora? Não vou prometer, mas eu acho que sim, porque eu sinto que vai dar mais vida, sabe? Eu tô já aí procrastinando muito tempo, desde 2018 aí que eu comecei a fazer desenho digital, a tentar fazer coisas de cenário. Eu já fiz algumas ilustrações de cenário, teve uma menina que eu fiz aí que ela tá tipo dentro de um apartamento com uma cara de assustado, assim, que eu sinto que a ideia foi bem legal, mas a perspectiva, como eu não fazia ideia como fazer, né? Eu fiz tudo de cabeça, acabou ficando bem erradono, assim. Então, acabei me perdendo bastante. E fiz uma outra um tempo depois, que a ideia também foi bem interessante. Inclusive, eu quero refazer. Eu quero que vocês comentem. Ela vai estar passando na tela, provavelmente. Comentem aí embaixo se vocês querem ver eu refazendo essa ilustração aí. Que é tipo uma moça samurai, assim. E ela tem tipo uma cabeça de um Oni que fica flutuando em volta dela. Como se fosse aquela máscara do Crash, tá ligado? Que fica ali do lado. Eu acho que essa personagem é uma personagem muito interessante. Porque, a princípio, a minha ideia pra ela é como se aquela cabeça que ficasse flutuando fosse a mesma parada do Crash. Entrasse assim no rosto dela e ela se transformasse em alguma coisa. Essa é meio que a premissa que eu tinha quando eu tava desenhando ela. Mas quando eu tava fazendo, eu queria mais focar no cenário. E acabou que a personagem ficou de um jeito, o cenário ficou de outro. Cada um com a sua perspectiva. E ficou uma bagunça, mas comentem aí embaixo, eu quero saber se vocês querem que eu refaça essa ilustração, que eu acho que vai ser um bom estudo também, nessa questão de cenário pra mim, né? Outra coisa que eu sinto que eu tenho que estudar bastante nessa área do cenário é a atmosfera, a composição, e tentar passar a vibe que eu quero ali da ilustração pras pessoas, sabe? Então é uma coisa que vai demandar um bom tempo. Assim, esse vídeo aqui, ele tá basicamente sendo pra eu falar sobre essa zona de conforto que eu tinha muito, que eu tenho muito, né? Que é só de desenhar personagem num fundo branco, sem nada de composição muito complicada, né? Muito complexa. E agora eu vou estar entrando num novo mundo, que é de cenário. Então eu quero começar a trazer pra vocês. Por mais que isso aí seja uma encomenda, né? Eu não trago muita encomenda aqui pro canal quando eu faço. Mas como é de um amigo, ele permitiu. E eu sinto que seria legal a gente começar a trazer tipo um start, assim. Ser meio que um começo de alguma coisa nova que eu vou estar estudando. E eu sempre falo pra vocês, esse canal aqui é basicamente um diário meu. Onde eu tô trazendo pra vocês o que eu vou aprendendo. E também o que eu tô tendo dificuldade nesse processo, né? Então, vocês basicamente estão acompanhando comigo aqui toda essa trajetória que eu tô tendo. Então, eu acho que vai ser legal esse novo passo pra entrar aí em cenário. E eu vou trazer pra vocês aí falando o que eu tô tendo dificuldade, o que eu acho que eu tô conseguindo me lidar bem. E nessa ilustração que eu trouxe de hoje foi só caos, foi só doideira, foi só bagunça, mas eu queria trazer pra vocês acompanharem toda essa trajetória, essa evolução que eu for tendo aí nesse novo aprendizado, nesse novo pontapé aí, que vai ser o cenário e a perspectiva, né? Colocar os personagens dentro de um cenário vai ser uma doideira, vai ser legal. Vamos ver o que vai sair aí, certo? E falando um pouquinho mais sobre a ideia da arte, né? Como eu falei, era meio que os personagens se interagindo ali. E aí ele queria que o personagem dele, né? Esse demônio azul, tivesse meio que brigando, reclamando assim com ela. Então eu fiz ela como se ela estivesse jogando alguma coisa, um joguinho, tipo um Game Boy, e ela tivesse morrido, ele tivesse reclamando, tipo assim, caraca, você só morre, isso é muito ruim. Sabe quando você vai jogar com seu amigo ali, o seu Vavazinho, o seu Valorant, o seu LoL? Por favor, não joguem LoL. Para de jogar LoL, vai jogar um Minecraft. Mas sabe, quando você tá jogando com seu amigo, que seu amigo é ruim, e ele é meio que a sua mochila ali, que você tem que carregar o tempo todo, é basicamente essa ideia aí da ilustração. Ela ali tentando, dando o máximo, ele só reclamando na cabeça dela, dela fazendo merda ali. Então é basicamente essa a ideia que eu queria trazer. E tacar um monte de referência aí. Como eu falei, era uma coisa bem simples a ilustração, né? Mas eu sinto que ficou bem interessante, ficou legal a ideia a princípio, certo? Mas foi basicamente isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, essa encomenda pra vocês, porque eu acho que vai ser legal a gente começar um processo de aprendizado aí e eu registrar aqui pra vocês tudo isso, né? Eu sei que eu poderia melhorar muito essa ilustração. Eu consigo ver o que eu posso melhorar, tá ligado? Mas é que eu tô com a
a minha parte técnica mais à frente do que a parte prática, sabe? Então eu consigo ver o que tá errado, mas eu não consigo fazer ainda. Então vai ser meio que isso que eu vou ter que evoluir junto pra chegar aí com as duas partes ao mesmo tempo, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então vai ser uma caminhada aí, um processo bem interessante, difícil. Eu vou sofrer provavelmente, vou chorar, vou dar vontade de desistir. Provavelmente eu vou desistir, mas eu vou voltar depois pra continuar e a gente vai melhorar nesse negócio de cenário aí pra fazer as ilustrações mais bonitas, né? Mais legais, mais completinhas. Me sigam nas redes sociais, é tudo BuzzChip. Escreva nos comentários se vocês querem que eu refaça aí aquela ilustração daquela moça samurai ali que eu mostrei mais anteriormente aí no vídeo, né? Comentem aí embaixo se vocês também têm dificuldade com cenário, com perspectiva. Se vocês têm medo disso, eu acho que é a mesma coisa de quando você... A sensação que eu tô tendo de entrar num mundo, assim, novo de cenário, de perspectiva, é a mesma coisa de quando, por exemplo, eu fui aprender mão. No início, pra mim, mão parecia que era uma coisa impossível. Hoje em dia, eu olho mão e falo assim, cara, não é tão difícil assim. Se você tiver uma referência ali, conseguir construir certinho, fazer ali a base legal da mão, é tranquilo de fazer. Então eu acho que a perspectiva vai ser esse mesmo esquema. No momento que eu conseguir construir legal ali a estrutura da perspectiva, o grid certinho, e conseguir entender como encaixar as coisas ali nesse grid, eu acho que vai ser meio que só um passo a passo. Só você fazer isso, depois faz isso, faz isso. Igual desenhar a mão pra mim, que foi difícil, foi ficando mais tranquilo, né? Então é só um processo de aprendizado, é questão de paciência. Uma coisa que eu falo sempre pra vocês aqui no canal é ter muita paciência, né? Pra poder aprender, porque é uma coisa que o aprendizado você vai se frustrando muito várias vezes, então tem que ter paciência e é uma coisa que eu vou ter que trazer muito pra mim nesse momento, que eu vou começar a aprender essas coisas novas, né? Deixa o gostei aí embaixo que me ajuda a saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo e caso você não seja inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo e divulgue pros seus amigos aí que curtem desenho também, estão querendo aprender e estão querendo acompanhar alguém que esteja aprendendo também, pra ter aí meio que uma companhia de aprendizado, certo? Muito obrigado, valeu, falou e tchau!